bem-vindos ao curso de Geografia. E aí, esse é o nosso primeiro encontro, do encontro de quantos, mais ou menos? A previsão é a gente ter 40 aulas ao longo do ano. Cada aula a gente vai resolvendo exercício, cada aula a gente vai trabalhando os conteúdos da seguinte forma. Eu vou pegar, trazer alguns exercícios aqui de um tema específico. Hoje o tema específico é sobre geografia, introdução, conceitos de geografia. A gente vai conversando sobre esses conceitos em cima das questões de vestibular. Essa é a ideia. Porque vocês que estão aqui já têm uma bagagem, e eu acho que é cansativo ficar falando constantemente, tá? Sobre o quê? Constantemente em relação à matéria expositiva. Se não tivermos o hábito de praticar, olhar os exercícios, a gente, então, de repente, deixa passar qualquer coisinha, qualquer detalhe. Então, o que é importante é isso, a gente está bem ajustado para os detalhes da questão. E aí fica à vontade, vai me perguntando, vai falando, vai funcionando, e a gente vai trabalhar, então, dessa geografia. Aí vem a primeira pergunta, tá? O que é geografia? Essa é a primeira pergunta, o que é geografia? Porque, às vezes, os alunos eles têm a ideia de que geografia é mapa, de que geografia é escala, ou, mais ainda, de que geografia é montanha, que geografia é relevo. E, na verdade, ó, que delícia, a motoca passando, hein? Massa. Tá? Na verdade, a geografia, geo é terra, grafia é escrita. Então, escrita da terra é o ambiente. Então, a geografia é uma ciência que faz a conexão minha, sua, com o ambiente. Essa é a ideia. Tá? Então, e essa relação de conexão é uma mão dupla. Interfere no nosso dia a dia, a gente interfere configurando o meio ambiente. Então, quando você olhar, as coisas são muito dinâmicas. Você vai perceber, então, tá, que, vamos dar um exemplo, como o ambiente interfere a gente. Tá? O ambiente interfere a gente. Tá? Olá, Bela, seja bem-vindo, tudo bem? Maravilha. Né? Prazer em vê-la, tá certo? Ah, bom, estou vendo um gatinho aí, mas tá tudo certo, né, Bela? Maravilha? Tá? Estando tudo certo aqui, manda um ok, manda um som. Seja bem-vinda. Né? A gente está começando a trocar uma ideia aqui, Bela, e a gente vai. Então, eu vou só retomar, como você chegou agora, o que eu estou dizendo é que a geografia ela é uma ciência que faz com que... Tá? Legal, bacana. Às vezes eu dou uma baixada assim, gente, que eu estou sem óculos, e aí eu tenho certa dificuldade para enxergar. Aí, quando a gente coloca o óculos, ficam as imagens dos refletores e atrapalha um pouquinho, né? Então, é por isso. Mas vai seguindo aí. Então, aí é o seguinte, moçada. A geografia, então, é uma ciência que ela trabalha a relação homem com o ambiente. Como eu estava falando, geo é terra, grafia é escrita. Escrita da terra, que é a paisagem, que é o ambiente. Esse ambiente, ele interfere no nosso dia a dia e a gente interfere no ambiente. Essa luta, e é uma luta, tá? Entre homem e ambiente, ela começa a partir do momento que quem vai vencer é o ambiente. O que eu quero dizer com isso? Até a Revolução Industrial, o ambiente, o meio natural, é que condicionava o funcionamento da sociedade. Ainda existem locais assim, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você vai ao Pantanal Raiz, não o Pantanal da novela, não o Pantanal do turismo, eles não usam isso aqui, ó. Não usa relógio. Qual é o relógio do Pantanal? É a luz do sol. A vida no Pantanal é condicionada pela luz. Você não precisa de relógio. É a luz que condiciona a vida, que é como se tinha antes da Revolução Industrial. Mas como o homem é uma conexão com o meio é conexão com o homem, com a Revolução Industrial, isso mudou. A Revolução Industrial ela condicionou, através das invenções, a máquina a vapor. Todo mundo, quando fala em Revolução Industrial, pensa assim, máquina a vapor.
Mas aí sou eu falando, o professor Cenoura, para mim, a maior invenção que mudou o comportamento humano foi a luz de Thomas Edison, a luz elétrica, a lâmpada elétrica. Mas por que eu falo isso? Porque, como a vida era condicionada pelo nascer e o pôr do sol, no inverno na Europa, berço da Revolução Industrial, a Inglaterra, nas indústrias têxteis, o inverno, os dias são muito curtos. E aí, como explorar mais o trabalhador com aquela escuridão? Põe vela, põe isso, mas quando se inventa a luz elétrica, a lâmpada elétrica, caramba, é igual esse momento. Eu estou aqui, né, falando com vocês, está tudo fechado, janela fechada, as luzes aqui. Se me disser que agora são 4 da manhã, eu acho que são. Se me disser que agora é meio-dia, também é. Eu estou totalmente vinculado ao relógio, que automaticamente estou vinculado à lâmpada elétrica. Porque basta ter luz, eu dou um exemplo muito interessante. Qual é o exemplo interessante? É a Drogasil. Você entra no Drogasil, parece que é meio-dia. Ele tem uma luz forte, claro, as pessoas, ainda mais aquelas lojas que trabalham 24 horas, que você não sabe do lado de fora como é que está. Então, aí entra o meio técnico. Ele começa, então, nessa batalha entre ambiente e homem. Antes, o meio natural condicionava o homem. O homem desenvolve a tecnologia, e o símbolo disso é a Revolução Industrial. Começa o homem, então, a condicionar o seu dia a dia. E aí, ladeira abaixo. Vem a tecnologia da internet, vem a tecnologia dos aviões modernos, o mundo fica reduzido. Olha só que interessante. Estou aqui com uma câmera ligada, um microfone, eu não sei que parte do país você está, e a gente está tendo aula. Tem gente que não veio agora, que vai assistir ela gravada quando precisar. Então, a gente, o homem, através do meio técnico, científico, grava isso, meio técnico, científico, informacional, o homem, então, tem a pretensão de controlar o ambiente. Quando eu falo tem a pretensão, é porque a régua dessa relação está muito limitada. O aquecimento global, as mudanças climáticas, essa loucura, a gente chama de loucura, mas aqui isso não é loucura, isso na verdade é esse jogo de ir e vir. O jogo entre o ambiente, o homem e o ambiente. Tá? Então, eu não gosto dessa expressão. A natureza está se vingando contra o homem, como se ela fosse um ser vivo e ficasse com raiva. A natureza, o ambiente que nós vivemos, ele é um modelo matemático, como se fosse uma máquina. Tá? E toda máquina, ela tem peças, e todas as peças funcionam integradas. Se eu altero uma peça, essa máquina vai modificar o funcionamento, ou vai se adequar. Então, o tempo, o ambiente, o clima, ele é um modelo matemático de relações químicas, de relações físicas, de relações biológicas, todas interagindo, igual você, corpo humano. Você é um sistema. Então, você vai modificando o seu corpo, tendo uma alimentação não saudável, ele vai funcionar, só que vai funcionar errado e vai dar um problema depois. Né? Ou o contrário, você passa a ter uma vida com uma postura mais saudável, você vai ter um funcionamento melhor. Tá? Então, assim, nós somos uma máquina, o ambiente é uma máquina, são modelos, e ele não tem vida própria para falar assim, a natureza está revoltada. A natureza, o ambiente, está se ajustando às novas realidades construídas por nós. Então, cabe ao homem, as suas ações, condicionar as consequências. E isso é que nós estamos vendo. Isso aqui, infelizmente, as ações que nós estamos tendo são ações que provocam consequências não boas, ruins. Nessa conversa toda que eu disse para vocês, é exatamente isso que você está vendo aí. Tá? A geografia, ela é a ciência responsável por estudar as relações sociais estabelecidas no espaço, ou seja, a relação da sociedade e o meio em constante modificação. Tudo bem? Então, essa explicação, e se você começar a enxergar assim, você começa a entender todo o processo. Nesse processo de interferência humana,
nesse processo de interferência humana, nós temos, então, a geografia definida pelo espaço geográfico. O que é o espaço geográfico? Eu gosto muito dessa fotografia, é uma bela imagem sobre São Paulo, e nessa imagem sobre São Paulo, nós vamos ter aqui um cenário que é o seguinte, é um cenário onde houve uma forte modificação do espaço. Eu uso aqui esse rio que você está vendo, esse rio aqui, tá? Que eu estou desenhando aqui, bagunçando a tela, é o rio Pinheiros, não é o Tietê. E o homem, ele pega e canaliza esse rio. Os rios não são, ainda mais nessa região, naturalmente lineares. Se eu olho e vejo que esse rio está linear, eu sei que o homem modificou. Quando o homem modifica o espaço, esse ambiente se chama espaço geográfico. O espaço geográfico é o resultado da ação antrópica. O espaço geográfico é resultado da ação humana. Ação antrópica, ação humana. Só que a ação humana ela é condicionada aos valores de uma época. Nessa época aqui, o sistema principal de transporte eram as charretes, em São Paulo, e eram cavalos e as embarcações. Aqui se navegava e fazia comunicação entre bairros. Tem um lugar que vocês já ouviram falar em São Paulo, chamado 25 de Março, né? E todo mundo conhece o famoso mercado da 25 de Março. A 25 de Março tem uma rua lá do lado, uma ladeirona que já foi, que se chama Ladeira Porto Real. A Ladeira Porto Real é uma ladeira do lado da 25 que terminava num porto. E nesse porto se tinha o comércio popular. Vinham as embarcações do interior de São Paulo, tá? Atracavam com as suas mercadorias os produtores rurais, porque não havia indústria naquela época, estou falando nos anos do início do século XX, finalzinho do século XIX, tá? E aí ficava o comércio. E, curiosamente, essa ladeira Porto Geral, ó, Porto, e essa 25 de Março, continuou a tradição comercial, só que hoje, quando você vai ver aonde que termina a ladeira Porto Real, ela termina no rio Tamanduateí, por onde eles vinham. Só um detalhe, o rio Tamanduateí é hoje um esgoto a céu aberto. Foi canalizado, alterado, não tem nada a ver. Se você for lá, às vezes você passa e nem sabe, nem percebe que ao seu lado tem o Tamanduateí, que é aquele que corta em frente o mercado central de São Paulo, o famoso mercado da mortadela. Estou dando esses exemplos para você entender que o homem vai modificando de acordo com os valores. Né? Chega o automóvel, chega o transporte veicular, a necessidade de fazer o quê? Olha o que tem aqui do lado do rio. O que tem do lado do rio é o quê? É as rodovias, ou são as rodovias, desculpa o português. A Marginal Pinheiros, onde os carros passam aqui e tem esse universo dinâmico. Então, fica muito claro, gente, o espaço geográfico, cola comigo na tela, né? O espaço geográfico, ele é habitado e transformado pelas atividades humanas, que contém o passado histórico e está em constante mudança e construção. Muito bem. Fala a verdade, dá até vontade de fazer geografia, estudar geografia, porque é muito gostoso, porque ela te explica a relação do meio ambiente. Mas você pode ser um futuro médico, um futuro engenheiro, um futuro advogado e gostar de geografia. Não tem nada a ver. É até mais legal quando se virar de hobby, né? Bom, pessoal, olha só. Aí eu peguei uma questão da Unesp que trata isso. Tem 3 questões aqui. Tem essa da Unesp, tem essa do Integrado de Medicina de São Paulo e tem essa aqui do Enem. Essas 3 questões vão trazer para nós, né, esse tema que nós conversamos. Então, vamos lá. Tá? A primeira questão, ela fala daquele jogo no GeoGuessr, né, que é sobre há uma comunidade de fanáticos por geografia em torno de um jogo, tá bom? Deixa eu até, assim, para não ficar, vou ler, depois vou mostrar de novo, mas eu queria pegar alguns pontos aqui, tá? A premissa é simples. O jogador que observa a tela do seu computador ou celular é conduzido a algum canto do planeta por meio de imagens. Tenta adivinhar o mais rápido possível que lugar exatamente é apresentado. Quanto mais próximo para o seu palpite,
do lugar mostrado, mais a chance de acertar. Então, está trabalhando com imagens. Imagens são essas. Eu posso definir que essas imagens são paisagens, tá? São paisagens. E o que é paisagem? Vamos ver daqui a pouquinho. Nessa questão aqui, a grosso modo, a gente vai ler ela com calma, o conceito de lugar na geografia tem inúmeras interpretações. Interessante, tá bom? Então, entretanto, algumas correntes da geografia defendem do mundo globalizado o lugar não se encontra mais em sua realidade. Então, eu estou dizendo isso para você, conceito de lugar. E aqui, novamente, nessa questão do Enem, vai falar de lugar. Lugar, paisagem, tudo isso é o quê? Tudo isso é isso aqui, moçada. É espaço geográfico. Sabe aquele espaço que eu falei agora há pouco, que é o espaço que é resultante do trabalho e da interferência humana? Pois é, esse espaço, quando ele modificado, ele cria, possui características próprias. Então, eu tenho um espaço geográfico que eu conheço como lugar. Eu tenho um espaço geográfico que eu conheço como paisagem. Há um espaço geográfico que eu defino como região. E isso que é importante. Então, espaço geográfico é essa característica da transformação constante do homem, e essa transformação forma um lugar, forma uma paisagem, forma uma região. Beleza? Então, vamos passear um pouquinho? Vamos lá. Olha só que lugarzinho legal. Mas, ao falar assim, que lugarzinho legal, eu estou com a posição simplista, senso comum. Porque lugar, pessoal, definido como? Lugar é definido como uma porção do espaço geográfico, olha só, uma porção do espaço geográfico dotado de significados particulares, uma conexão sentimental, emocional. Ó, lembra que eu falei? Geografia é conexão. Então, o lugar é uma conexão que existe num processo sentimental. Por exemplo, tá? Agora, eu estou aqui dando aula, né, e o meu filho está assistindo o jogo do Primavera. Primavera é o time de Indaiatuba. Indaiatuba é uma cidade onde nós moramos um tempo em São Paulo, e o Primavera é um time que jogava lá no interior de São Paulo e a gente ia assistir. E o Primavera era um time, só para quem tem uma ideia, ele era um time da 5ª divisão do futebol paulista. Hoje, o Primavera está disputando a final da 2ª divisão e já garantiu a classificação para a 1ª divisão. Então, o ano que vem eu vou ficar dividido entre Primavera e São Paulo. Para vocês que não têm nenhuma conexão com o Indaiatuba, então assim, tá. Para mim, para o meu filho, estar assistindo Primavera é nos levar à cidade que nós morávamos com muito carinho. Então, nós temos Indaiatuba é o lugar. Se você falar assim, Cenoura, onde você voltaria para Indaiatuba? Sim, voltaria, porque eu tenho uma relação afetiva com lá, como eu tenho com Minas Gerais. E como você, Brenda, Bela, né? O Léo, que nós já conversamos até sobre isso, né? Sobre Ponta Porã, a Bela. Bela, você é daqui, Bela? Né? Você quer escrever alguma coisa? Só escreve para mim, que eu só para trocar uma ideia. Bela, né? E tem um lugar, Bela, só de curiosidade, que você tem essa afetividade no interior, casa da avó, alguma coisa? Você fala, eu gostaria muito disso. Só de curiosidade. Tudo aqui. Bela, então tá, tudo aqui, né? Bela, você quer fazer faculdade fora? Fora, vai morrer de saudade. Bela e meninos, é uma situação interessante. Eu já peguei, porque não existe só um lugar, eu peguei um carinho muito grande pelo Mato Grosso do Sul. E vou falar uma coisa para vocês. Eu estava viajando, aconteceu em 2 lugares diferentes a mesma situação. Perdão, 3 lugares. E 3 lugares, a gente, por causa do Mato Grosso do Sul, do carinho, né, que a gente identificou. Um foi em Campinas, no aeroporto Viracopos, quando estava em obra,
tinha um churrasquinho acontecendo e eu vi o cara tomando tereré. Aí eu cheguei para ele, ó, você... Que lugar do Mato Grosso do Sul você é? Ele falou, como é que o senhor sabe que eu sou do Mato Grosso do Sul? Então, tá tomando tereré. Aí eu sou de Paranhos e vim para cá, né? E ele ficou super contente que eu era do Mato Grosso, trabalhava no Mato Grosso do Sul, tal, e rolou aquela conexão. A outra foi em Ouro Preto. Estava lá em Ouro Preto, eu e até o professor Paulão, amigo nosso. Paulão, olha lá, tem um sul-mato-grossense lá, cara. Aonde, cenoura? Ah, tá tomando tereré. Putz, é mesmo. Aí fomos conversar com ele por causa do tereré, né? E a gente conversou e tudo mais. E outra foi mais curiosa ainda, eu estava em Portugal, e eu estava passando em frente a uma lanchonete, uma casa de café, e eu vi na vitrine, estava lá a bomba, a guampa, tudo direitinho, cara. Eu falei, uai, tem sul mato-grossense aqui. Aí eu entrei e falei, quem que é do Mato Grosso do Sul aqui? Conversou assim. Primeiro cheguei, boa tarde, tal, aquele papo todo. Ah, sou eu. Mas como é que você sabe que eu sou? Falei, cara, tem um tereré lá fora, cara. Ô, cara, e conversamos e fizemos amizade. Então, porque o Mato Grosso do Sul, para nós, é um lugar, isso foi a conexão. Beleza? Mas, eu queria citar uma questão interessante, tá? Vamos ao que aconteceu agora recentemente. Na verdade, né, eu queria agradecer o presidente Trump dos Estados Unidos, porque eu não preparo mais aula de atualidade, só eu ouvir a notícia e está tudo certo. Tá? Até no grupo que eu vou criar com vocês e tudo mais, eu faço isso também lá no grupo da biologia, né, que eu estou junto lá com a Daniela. Toda manhã eu vou enviar para vocês um podcast chamado Giro CBN. CBN é uma rádio muito importante, rádio chamada Central Brasileira de Notícias. Ela faz parte do Grupo Globo, mas ela não é com viés político, ela é muito jornalística. E esse Giro CBN, quem está no grupo aí sabe, eu envio lá para 6 da manhã. São 5 minutos de todas as mais importantes notícias do dia, tá? Só para você ficar conectado, tá bom? Isso é muito importante, bato muito nessa tecla por causa da necessidade da gente construir um repertório que nos ajuda. Eu puxei esse assunto porque o presidente Trump toma as notícias do giro do CBN, não tenha dúvida. Mas, recentemente, a quem não lembra, o presidente Trump dos Estados Unidos, numa negociação de paz no conflito de Israel com o Hamas pela faixa de Gaza, ele propôs que, que os palestinos da faixa de Gaza não voltassem, né? Haveria um cessar-fogo, e eles, então, claro, tem cessar-fogo, a população que fugiu quer voltar para a sua casa. Natural. Mas está tudo arrasado, prédios demolidos, sem hospital, nossa, óbvio, um cenário de guerra. E ele diz assim, palestinos, não voltem para a miséria que vocês já estavam vivendo. Vão, se desloquem, vá morar um tempo na Jordânia, perdão, vá morar um tempo no Egito. Eu vou, Estados Unidos, o bom do mundo, eu vou reconstruir a Palestina, mas eu vou reconstruir em prédios modernos, farei uma riviera. Rivieras são aquelas belas construções para o turismo, resorts, vou gerar emprego, e vocês podem voltar para cá e viver nesse modelo como se fosse fácil tudo isso. Vou dar emprego para vocês. De repente, muitas pessoas acreditaram nesse discurso dele porque não entenderam, não perceberam que ele estava ferindo um conceito da geografia, um conceito que mobiliza as pessoas, um conceito que faz a conexão com o espaço. Olha de novo eu falando de conexão. Então, aqui eu queria dizer o seguinte, eu vou rabiscar um negocinho aqui na tela, acho que vai ajudar vocês. Tá? Então, eu tenho aqui a África, tá? Aqui é a Península do Sinai, aqui vai ser... Estou falando, mas não estou entendendo nada, né? Mas eu vou dar uma ideia para vocês, tá? Então, aqui na Península do Sinai, eu venho... Opa, passo aqui assim, passo um Chipre da Somália, e aqui, então, vem
forma aqui assim, tá? Eu vou escrevendo aqui para agora, eu vou começar a tentar identificar para vocês, tá? Aqui é o Egito, aqui é o Mar Vermelho. Se você quiser pegar seu celular, computador e clicar aí, né? Aqui é a Arábia Saudita, tá? Aqui, gente, esse pedacinho que eu estou desenhando aqui assim, ó, está grande, tá? Que é menor ainda. Vou até fazer aqui, ó, a estrela de Davi, que é o estado de Israel, tá? Aí vem aqui em cima, aqui é o Líbano, tá? Nessa fronteira aqui é a Síria, nessa fronteira aqui é a Jordânia, tá? Mais ou menos assim. E aqui em cima, gente, aqui é o Mar Mediterrâneo. E aqui, então, é assim, né? O Egito é mais ou menos assim, o país. Mais ou menos assim. Tá bom? Então, vou destacar bastante aqui o Estado de Israel. Aonde fica a faixa de Gaza que eu falei para vocês? A faixa de Gaza é esse pedacinho aqui, ó. E tá grande que eu fiz, tá? Pequenininho. Essa aqui é a Península do Sinai, que pertence ao Egito, tá? Aqui é Egito também, tá bom? Beleza? Aqui é Egito também. E aqui tem uma passagem, eu saio aqui do Mar Vermelho e vou para o Mar Mediterrâneo. Essa passagem se chama... Opa, tá ruim aqui meu negócio. Canal de Suez, tá? Aqui é o Canal de Suez. Tudo bem? Então, esse é o rabiscado que eu dei. Então, o que acontece? A faixa de Gaza é esse território. Um detalhe, pessoal, vou fazer uma coisinha aqui para vocês, para ajudar vocês também. Vou destacar aqui, tá? Essa região aqui, as duas regiões, presta atenção, as duas regiões que eu destaquei são os territórios palestinos dentro de Israel. Nós vamos ter uma aula específica da formação desse território, mas o cenário hoje é esse. A faixa de Gaza, esse aqui embaixo, e aqui é a Cisjordânia, tá? Esse escurinho aqui, que está em detalhe, a Cisjordânia, e aqui é a faixa de Gaza, tá bom? A faixa de Gaza é o território onde os palestinos moram. A Cisjordânia é um território também onde os palestinos moram. A faixa de Gaza é muito pequena, ela não tem 40 quilômetros de norte a sul, é muito pequena, ela não tem 5 quilômetros do leste para o oeste, e Israel bombardeou aí, tá? E eles fugiram. E eles só podem sair por aqui, ó, por essa portinha aqui, pelo Egito. As outras fronteiras não passam. Então, o que acontece? Israel bombardeou aí num contra-ataque de uma ação do Hamas. O Hamas é o órgão, né, que é responsável pela gestão da faixa de Gaza. Eu não vou entrar muito em detalhes. Se você quiser fazer alguma pergunta aqui, você pode perguntar que eu olho, tá? Quando a gente for ter uma aula específica, a gente vai fazer. Há quantos anos os palestinos estão aí? Há mais de 5.000 anos, tá? Então, há 5.000 anos, os palestinos moravam nessa região. Quando chegaram os descendentes, hoje que deu origem ao povo de Israel, tá? Chegaram, que são descendentes do povo libertado da escravidão no Egito por Moisés, tem toda essa passagem histórica. E essa região sempre foi uma região ocupada, ela foi ocupada pelos romanos, os palestinos estavam aí, os judeus foram perseguidos nessa região, essa região foi ocupada pelos ingleses depois da Primeira Guerra Mundial. Essa região sempre foi uma região instável, e lá dentro, palestinos e descendentes judeus querendo também se estabelecer, alegando que, para os judeus, essa região é uma terra prometida, é um lugar, olha o que eu estou falando, é um lugar prometido por Deus. Esse é o pensamento dos judeus sionistas. Nem todos os judeus concordam com essa ideia, mas os sionistas são muito poderosos economicamente e alimentam essa ideia que é um lugar destinado por Deus. Os palestinos alegam que estão lá desde sempre e querem continuar a viver nesse território. Então, palestinos e israelenses lutam por território, baseado em quê?
de uma relação de lugar. O que o Trump fez é ele falar para que os palestinos fossem para a Jordânia ou fossem para o Egito, agora você consegue entender por quê, e um está do lado do outro, tá? Faz com que aconteça o quê? Faz com que ignore o sentimento de lugar. É óbvio que isso não deu certo. Os palestinos jamais vão aceitar uma proposta dessa, porque não é uma vontade própria e está cortando o direito de viver naquele lugar. Quem tem muito disso aqui no Brasil são os índios, ou indígenas, ou melhor, os povos originários, a entender que a conexão que eles têm com o espaço, de identidade cultural, e é uma forma diferente da nossa, né? Então, tem esse cenário. Sabe o que acontece, só para terminar o que eu estou falando? Quando constroem as barragens, vai a dica de um filme aí chamado Narradores de Javé. Vou até escrever aqui, tá? Esse filme ele já caiu na UFGD, não vai cair mais. Narradores de Javé, tá bom? É o nome desse filme. Esse filme conta a história de uma civilização, de um povoado que vai perder as suas terras devido à construção de uma hidrelétrica, que vai inundar, né? O lago da hidrelétrica vai inundar o povoado de Javé. Esse filme é engraçado, tá? Esse filme é uma comédia, tá certo? Esse filme, eu não sei o que eu fiz aqui agora, apareceu esse trem aqui, mas tudo bem. Esse filme é uma comédia, e nessa comédia, ela é como o povo de Javé vai tentar evitar que aconteça isso. Eu passo esse filme para os meus alunos e eles têm que escrever um texto exatamente sobre o que eu estou falando para vocês. Espaço geográfico, que é a construção da hidrelétrica, a mudança do ambiente, e a ocupação do lugar. Então, é um lugar miserável, pobre, 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 pobre. Mas eles não querem sair de lá, porque eles construíram a sua identidade. Beleza? Tá bom? Então, olha só, é isso que eu queria passar para vocês. Opa, deixa eu ver aqui. Eu apanho um pouquinho aqui. Cacildo. Eu quero apagar. Agora eu consegui aqui. Tá? Apaguei tudo. Beleza? Joia. Então, o que acontece? É importante você entender, então, essa conexão que está associada ao tema de lugar, a essa. E os meninos gostaram demais do filme, vale a pena, viu, gente? Você está aí, dá uma descansada, vamos pegar um filmezinho e mandar ver. Falamos de lugar, chegamos agora, tá? A paisagem. Paisagem, né? Cola comigo aí na tela que você vai ver. Paisagem é a porção do espaço geográfico caracterizada pelo conjunto de formas, tá? Que em determinado momento, representam a herança materializada sucessivas entre o ser humano e a natureza. Tá? Paisagem. Né? E aqui eu tenho aqui uma janela, que é na cidade de Ouro Preto, essa janela fica na Casa dos Contos, e o que eu vejo nessa janela? O registro de um passado, o registro de um período colonial. Às vezes eu pergunto, né? Dei uma aula com essa imagem, aí eu perguntei, que lugar é esse? Aí o menino falou, Salvador, professor. Mas por que Salvador? Por causa das casinhas. Ele tinha razão, né? Salvador, a primeira capital brasileira de arquitetura histórica portuguesa. Minas Gerais, na verdade, Ouro Preto se chamava Vila Rica, né? Da Vila do Ouro, de colonização portuguesa, de arquitetura portuguesa. Então, veja que a paisagem, ela conversa com você. Ele errou o local, mas ele não estava errado nem em falar Salvador, porque ele lembrou das imagens do contexto histórico. Tá? Então, é um conjunto de formas que deixa materializada a herança. A paisagem conversa com você. Né? E aí eu pus um trecho de uma música. Essa música eu não vou colocar aqui, porque não dá para rodar, mas se chama Paisagem na Janela, de Lô Borges, que é do movimento Clube de Espina, junto com o Milton Nascimento, e ele diz assim, da janela lateral de um quarto de dormir, vejo uma igreja, um sinal de glória, vejo um muro branco e um voo pássaro, vejo uma grade, um velho sinal. É a igreja, símbolo de um poder histórico, vejo um sinal de glória, que é a cruz da igreja, vejo uma grade, vejo um velho sinal. Mensageiro natural de coisas naturais.
quando eu falava dessas cores mórbidas, quando eu falava desses homens sórdidos, quando eu falava desse temporal. Esse trecho ele está citando o período da ditadura militar, dos homens sórdidos, das cores mórbidas, tá? E o temporal dando a ideia do temporal que foi a ditadura, né? O vendaval arrastando vidas, censurando pessoas, porque essa música foi feita por Fernando Brant. Fernando Brant é um mineiro, um grande compositor. Ele morava ao lado da igreja de Lourdes, em Belo Horizonte, e da janela do quarto dele, ele testemunhava a igreja e testemunhava o movimento das pessoas da ditadura durante o período militar. Então, por isso o nome Paisagem na Janela é o mundo que ele via, paisagem é o registro do momento. Legal? Não é legal a geografia? Eu acho legal demais, tá? Próximo item é território. Eu gosto de associar isso aí. Quem sobre esse sentido sabe me dizer, tá? O que é um território. Quando eu falo assim, por que que o cachorrinho faz xixi pelo quintal? Por que o cachorrinho faz tudo isso? Aí o aluno me responde. Deixa eu tirar aqui para trocar, porque a bateria está acabando. Beleza, agora está tudo certo. Tá? Bom, o cachorrinho ele marca território. Território é a área de poder. Então, nessa imagem aqui, né, se você já entrou no mato aí, sentiu o cheiro fortíssimo da urina de onça, da onça macho, tá? É um cheiro absurdamente forte. E esse cheiro forte da onça, ele é a marcação do território, bicho. Você está andando lá, você está passando o território da onça, ela está te olhando. Se ela tiver com fome, tchau. Né? Se não tiver, só vai olhar para você. É fato isso. Né? Então, o território ele não tem muro físico. O território ele não tem limitações físicas. Por isso, ele tem as limitações do poder. Poder pode ser um poder econômico. Veja o que aconteceu hoje, na data de 2 de abril de 2025. Foi anunciado uma batelada, são mais de 50 países. O Brasil recebeu uma tarifa de 10% sobre os seus produtos a serem vendidos nos Estados Unidos. Teve país, como o Japão, que foi mais de 40%. Os Estados Unidos ele tem um poder pelo mundo, né? E está perdendo espaço, perdendo território desse poder, isso é verdade, perdendo para a China, perdendo para os países dos BRICS. Então, nessa luta de manter o território econômico, que não tem fronteira, não tem cerca, não tem muro, nessa luta do território econômico, os Estados Unidos, então, usam estratégia não de urinar igual o cachorrinho, mas urinar significa marcar o território com ações econômicas globais. Entendeu? Então, o território ele sai da esfera física, mas vai para a esfera das relações. É um espaço definido, esse espaço pode ser físico, ou espaço político, ou espaço cultural, tá? E delimitado a partir das relações de poder. Poder político, poder econômico, poder bélico, enfim. E nessa tela, estamos passeando de novo no Oriente Médio, tá? E eu tenho aqui um território do povo curdo. Os curdos representam, também junto com os palestinos e outros, mas são os mais famosos, os curdos são uma nação, um grupo social, tá? Que vive na região, mas não tem o seu país, o seu Estado. Ele tem o seu território, mas não tem o seu Estado. O que significa isso? Porque, tanto na África, como também aqui na região do Oriente Médio, os europeus, e aí vale lembrar a Conferência de Berlim, que fez a partilha da África, delimitou fronteiras no continente africano, delimitou também territórios aqui no Oriente Médio, principalmente aqui no Oriente Médio, franceses e ingleses, e ignorou as fronteiras étnicas, os territórios culturais. Lá na África,
as chamadas fronteiras artificiais construídas ignorando as fronteiras dos grupos tribais e rivais, lá na África, muitos dos seus conflitos estão estruturados, baseados em, dentro de um mesmo país, a convivência de grupos rivais. Mesmo de dentro do país, tribos opostas lutam pelo domínio daquele espaço. Aqui no Oriente Médio, nós temos o seguinte caso: os europeus, principalmente ingleses e franceses, criaram suas áreas de domínio e ignoraram os povos locais existentes, como Israel ignora também a existência dos palestinos. Entre esses povos ignorados, existem os curdos, que estão aqui, na Turquia, na Armênia, no Iraque, no Irã, correto? E na Síria. É interessante. Se você perguntar para ele, encontrar alguém e falar assim, você é o quê? Eu sou curdo, nascido na Síria. Eu sou curdo, nascido na Armênia. Eu sou curdo, nascido na Turquia. Eu falo a língua curda, tá? Eu tenho toda a minha cultura. E aí, se alguém quiser, vai mais uma dica de filme. Esse filme se chama Como Embebedar Cavalos. É um filme sobre o povo curdo, onde tem uma tradição de atravessar as montanhas geladas da Turquia com a Síria, e, por causa do frio, eles embebedam os cavalos para eles poderem suportar e carregar as pessoas. É uma tradição lá, é uma coisa interessante. O filme é muito bonito. Ele trata de uma família que está fugindo da perseguição e quer passar pela região das montanhas e usa esse ato de como embebedar cavalos. Tá? Então, os curdos, eles lutam pela criação do Kurdistão. O Kurdistão seria um país, mas para ele existir, o Estado teria que a Turquia perder esse espaço, a Armênia, o Irã, o Iraque, perder esse espaço para surgir o Kurdistão, e, obviamente, isso não acontece. E os curdos utilizam, né, de muitos movimentos dentro da Turquia, tem o seu partido político PKK, que é o movimento pela independência do Kurdistão e é conflitante com o governo turco. Então, existem muitos problemas de ações terroristas e conflito do governo turco com os curdos pela intenção de terem... Pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. A ONU, né, se você está anotando aí o que eu estou falando, a ONU, ela tem o seu slogan, tem o seu princípio, que se chama a autodeterminação dos povos. E é baseado na autodeterminação dos povos que os palestinos lutam pela criação do seu Estado para estarem independentes, livres dessa opressão. É baseado na autodeterminação dos povos que os curdos no Oriente Médio, que são perseguidos, sim, há um choque de rivalidade com os turcos, com o norte do Iraque, demais, tá? Então, eles querem essa independência para terem a sua autonomia, a autodeterminação dos povos. Entenderam? Tá? Isso é um princípio que leva a configurar e oficializar o território. Maravilha! E terminamos aqui nesses conceitos, né? A gente falou... Opa, o que está acontecendo aí? Foi, voltou? Foi, voltou? Ah, agora está legal. Tá? E agora a gente tem a questão associada à região. Falamos do lugar, relação de afinidade. Falamos... Opa! Bruna, a questão da Catalunha tem tudo a ver com isso. Tá? Tudo a ver com isso. Aproveitando sua pergunta, né, eu vou aqui no meu desenho branco aqui, ó. Cadê aqui, ó? Tá? Vamos aproveitar esses momentos a entender. Bruna, essa aqui é a Espanha. Juro para você que é a Espanha. Essa aqui. Aqui fica Portugal. Nossa, faz quanto que é, tá? Aqui é a França, tá? Aqui fica Madrid. Aqui é o mar Mediterrâneo. A Catalunha é isso aqui, ó. É aqui. Já aproveitando a sua observação, você tiver o mapa da Espanha, melhor ainda aí, tá? Desculpa o desenho. Aqui também é um outro território. Gente, vocês estudaram, ou estão estudando, já estudaram na história, que os estados europeus, a Espanha,
a Alemanha, a Itália, Portugal, a Alemanha, todos são resultados de uma unificação de vários reinos, tá? Vários reinos. No caso da Espanha, havia o reino de Castela. Por isso que o espanhol se fala castelhano, que é a língua de Castela. Então, você tinha vários reinos: o reino de Málaga, o reino de Aragão, o reino da Catalunha, que é aí onde você perguntou aqui, né? Aqui é a Catalunha. Eu vou escrever desse jeito aqui. Esse aqui, gente, é o País Basco, que era o Reino Basco, tá? Então, o Estado espanhol, ele foi fundiu-se dos vários reinos formados a Espanha. O Estado italiano, tá? E aí vou dar uma, ó, vai seguindo dica do cenoura, tá? Na Netflix tem uma série, uma minissérie chamada Leopardo, Gattopardo em italiano. Se passa na unificação da Itália, na ideia de acabar com os reinos, com o poder da aristocracia e fundir a Itália, tá? Portugal também foi assim. Tanto que alguns reinos não falam a mesma língua. Quando se cria o reino da Espanha, constrói-se como língua oficial a língua castelã, que é o castelhano, que é o espanhol. Mas tudo bem, tudo bem. Na Catalunha se falava o catalão, que é a língua oficial, a música catalã, a cultura catalã, e se falava o espanhol, que é a língua do país. É mais ou menos o Guarani, no Paraguai. O Guarani ainda é ensinado e o espanhol é a língua oficial do país. Mas no Paraguai não se tem nenhuma perseguição à cultura guarani, muito pelo contrário. E aí nós vamos entrar nos anos 30, tá? Com o surgimento do fascismo espanhol, que foi Franco, o franquismo. Franco, que era muito. Os fascistas da Itália, o nazismo alemão, até mesmo Getúlio Vargas no Brasil, tinha a ideia de uma unidade nacional, em que todos tinham que comungar com um conjunto homogêneo, tá certo? Então, o que acontece? Comungar com um conjunto homogêneo. Então, o que acontece? Tá? Acontece o seguinte: o Franco, o Salazar em Portugal, Vargas no Brasil, Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, eles vão acabar com o que não é considerado nacional. Vargas, por exemplo, vai ter uma cerimônia muito famosa, ele vai queimar todas as bandeiras de todos os estados do Brasil e levantar no lugar, lá no aterro do Flamengo, porque o Rio de Janeiro é a capital, vai levantar a bandeira do Brasil. Então tinha lá a bandeira do Mato Grosso, queimava a bandeira do Mato Grosso, botava do Brasil. Queimava a bandeira de São Paulo, levantava do Brasil. Porque tudo era Brasil. E ele vai, então, né, criar a ideia de uma integração nacional. Integração. Salazar, em Portugal, faz a mesma coisa nessa política. E Franco faz a mesma coisa. Só que os reinos, as culturas dos reinos espanhóis, elas não aceitam isso. Né? Não aceitam. Aí, a Andaluzia foi um dos lugares de maior rejeição do franquismo, onde a guerra civil foi violentíssima. A Catalunha, a mesma coisa. Então, o que acontece? A Catalunha, ela foi proibida de falar o catalão, foi proibida de manter a cultura, proibida de ter sua identidade. O País Basco também. Franco ficou mais de 50 anos no poder. Então, criou-se uma rivalidade, como você citou, da Catalunha, tá? Porque não podiam ter a sua identidade própria. A Catalunha, Barcelona, é a região mais rica da Espanha. Embalados nesse sentimento, há um movimento separatista. Entendeu? Exatamente. A pergunta tem a ver com a autodeterminação dos povos, mas a origem
é que a Espanha, de Madrid, né, e quem gosta de futebol agora entende, porque Barcelona e Real Madrid não é uma rivalidade de dois times gigantes, poderosos economicamente. É mais do que isso, porque Franco torcia para o Real Madrid. Então, o Barcelona representa o quê? Ele representa a autonomia da Catalunha. E já declarou independência há uns anos atrás, mas não foi aceita. Né? Quando você for, tomara que você vá a Barcelona, a Catalunha, lá eles falam assim: Catalunha is not Spain. A Catalunha não é Espanha. Tá? Tanto é essa autodeterminação. Ajudou, Bruna? Ajudou, Sim, Bela? professor, valeu. Valeu, então. Vamos lá. Né? Joga a dúvida e a gente vai produzindo conhecimento aí. Maravilha. Bom, tricotamos, falamos, só falta definir região. Região significa o quê? Região significa que você agrupa, né? Vamos ler comigo, fica bem fácil o que eu estou falando, tá? Região é uma porção do espaço geográfico que foi dividido obedecendo um critério específico. Trata-se de uma elaboração racional humana para melhor compreender. Ah, tá bonito que você está falando, determinada área, um aspecto. Tá? Sabe que região? É um espaço, é um local, um espaço geográfico, certo? Que você define a partir de critérios em comum, a partir de pontos em comum. Então, quando eu tenho aqui a região norte do Brasil, né? Essa aqui é a região norte do IBGE, é que o IBGE utilizou, essa região apresenta um bioma semelhante, uma estrutura fisiológica, fisiogeográfica semelhante, umas relações. Então, todo mundo que tem essa característica fica na região norte. O Nordeste, que fica aqui, geograficamente no Nordeste, tem uma característica socioeconômica específica, é amplamente ocupado pelo bioma da Caatinga, com a Mata Atlântica no litoral, né? Há uma relação da sociedade com esse bioma tal. Então, aqui é o Nordeste. Só para você ter uma ideia, gente, o estado de São Paulo, aqui, ó, né? O famoso estado de São Paulo. O que aconteceu? Não está escrevendo? Ah, tá. Agora sim. Ah, também, claro que não está vendo, né? Estou escrevendo vermelho no vermelho. Sorvetão. Tá? O estado de São Paulo, ele já foi da região sul do Brasil, sabia? Na primeira divisão do IBGE, feito, né, em 1940, o estado de São Paulo pertencia à região meridional, à região sul. Com o desenvolvimento histórico e econômico de São Paulo, passou a ser região sudeste. Por quê? Porque os critérios foram mudando. Lá nos anos 40, São Paulo, Paraná, era tudo sul. Com a mudança da dinâmica econômica, política, histórica, São Paulo se desvincula das características semelhantes do Sul e passa a ser, junto com o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, a região Sudeste. Então, região é definida por critérios de um momento, tá certo? Então, tá. Se você, esse slide aqui vocês vão receber, tá? Hoje eu não mandei para ninguém, mas daqui a pouco eu vou criar um grupo, eu vou compartilhar isso aqui, um material teórico, uma lista de exercícios, tá? E a aula vai ser disponibilizada para ser assistida depois, amanhã, depois do meio-dia, tá bom? Então, aí na tela você tem o resumo de lugar, é a porção ou parte do espaço em que vivemos, tá certo? Vivemos, que significa um processo de conexão. Paisagem, tudo que vemos, que está em nossa volta, que registra o momento. O território delimitado a partir das relações de poder. E a região separada por critério. Maravilha? Vamos praticar. Vamos praticar, tá? Há uma comunidade de fanáticos por geografia que cresce rapidamente em torno de um jogo. A premissa é simples: o jogador que observa a tela do seu computador ou celular é conduzido a algum canto do planeta por meio de imagens e tem que adivinhar o mais rápido possível que lugar exatamente é apresentado. Quanto mais próximo for o seu palpite do lugar mostrado na imagem, maior é o número de pontos recebidos. Tá? Já devem ter jogado, eu também joguei. Tá? Alguns falam assim, Cenoura, essa professora de geografia tem que saber. Gente, como é que eu vou saber uma rua em Zâmbia? Como é que eu vou saber
se aquela ladeira da Polônia, do interior da Polônia. Isso é coisa de maluco, gente. Eu fico procurando placa para ver se ajuda alguma coisa. Aí, quando eu só brinco com o Brasil. Que aí dá para dar umas chutadas pela paisagem e tudo mais, né? Mas vamos lá. Se o ponto de vista geográfico, os jogadores mencionados no excerto operacionalizam o conhecimento relacionado ao quê? Então, o conhecimento é o seguinte: essa paisagem, tudo que eu falei para vocês, ela conversa com você. Ela te diz coisas, tá? Te diz como é que ela foi construída, te diz quem colonizou, quem ocupou, igual aquela história que eu falei lá do menino que respondeu Salvador na imagem que eu mostrei anteriormente. Então, ela está dizendo sobre o cálculo da densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Não tem, eu acho que não, nem gente tem na fotografia. Aos múltiplos fusos horários, a organização política administrativa são os mapas, né, delimitados. As diferenças socioespaciais ou uma observação da unificação técnica. Muito simples, né, gente? Muito simples. Está relacionado com as diferenças socioespaciais. A paisagem, ela traduz isso aí para você. As diferenças socioespaciais que são condicionadas, né? É a alternativa D, porque ao analisar diferentes imagens, os jogadores definem os locais a partir da diferença da paisagem que compõe o espaço. Então, a paisagem, ela faz o quê? Ela te apresenta um local, fala assim: oi, eu sou uma praia que está sendo ocupada por pescadores, por hotéis. Oi, eu sou uma avenida, né, que transporta pessoas para cima. Enfim, vai conversando. Deu para viajar? Né? Joia. Essa segunda questão se chama, que vem lá do Integrado de Medicina de São Paulo, diz o seguinte, tá? O conceito de lugar tomou inúmeras interpretações, porém sempre recebendo adjetivos como solidariedade, dimensão onde as ações cotidianas acontecem, tá? E lugar da existência, da conexão. Entretanto, algumas correntes da geografia defendem que no mundo globalizado, o lugar não se encontra mais apenas em sua realidade. Tá? De acordo com tal afirmativa, é correto afirmar o quê? Então, só para a gente conectar um pouquinho, a gente vive um mundo da globalização. Na globalização, eu defino como se fosse abrir um perfume aqui agora, e toda a minha casa, minha família vai sentir esse cheiro, queira ou não. Um perfume, ele pode produzir sensações agradáveis a quem sente, e pode produzir sensações horríveis, como dor de cabeça, náusea, né? Eu tenho isso com perfume doce. Então, a globalização, que tem um discurso, ela impacta, interfere nas relações do espaço, positivamente ou não. Por isso que diz aqui, né, de acordo com a afirmativa, fala, no mundo globalizado, o lugar não se encontra mais apenas em sua realidade. Ele pode ser modificado pelas interferências externas. Vem comigo em cada alternativa. No processo da globalização, o conceito de lugar passa a ser entendido como sinônimo de espaço geográfico marcado por uma totalidade mundial e homogênea, que subtrai as particularidades dos lugares, modificando por completo o modo de vida local. Ele está querendo dizer que acaba, né, a particularidade do lugar, cria uma ideia homogênea. Isso é um discurso que muitos fazem. A globalização padronizou o mundo. A globalização criou um comportamento homogêneo. Não. Porque nem todos se rendem, abaixam a cabeça para a globalização. Existe hoje um movimento de anti-globalização. Meninas, a globalização criou, é baseada no consumo, o chamado fast fashion, que vem provocando assim um impacto ambiental enorme. Você sabia que hoje está tendo um movimento chamado slow fashion, que é o movimento de parar de consumir roupas novas e reutilizar. Hoje os brechós estão tomando conta, né, de uma forma mais moderna, organizada. O fast food, né, o jeito, gente, cuidado, fast food
McDonald's não, tá? Fast food é um comportamento. Comer coxinha e tomar Coca-Cola é fast food, tá? É aquela coisa rápida, de comportamento e tudo mais. A Bolívia é um dos países mais resistentes a esse estilo de comportamento. Ela nega a presença. O McDonald's fechou lá. Não tem McDonald's na Bolívia. Eram 12 lojas e fecharam. Por quê? Porque o boliviano não concordava com esse modelo que estava sendo embutido. Então, a globalização não conseguiu aniquilar e interferir na Bolívia. Tá? E a Bolívia, então, ela tem a tradição dos seus alimentos, da sua cultura e tudo mais. Tá bom? B. Com a transformação do espaço geográfico, ocasionadas pela humanidade e suas novas técnicas, surge uma nova natureza marcada pela presença cada vez mais acentuada dos objetos artificiais e das rivalidades culturais dentro dos lugares. Então, a mudança, né, ocasionada pela humanidade e suas novas técnicas, surge uma nova natureza marcada pela presença cada vez mais acentuada das rivalidades. Como se as rivalidades elas fossem surgidas por causa da globalização. Os territórios já têm a construção das suas rivalidades. Já existe, faz parte do espaço, né? A existência não foi provocada pela globalização. A mundialização ocasionou uma delimitação espacial dos lugares que se fortaleceram a partir da criação de redes de cooperação interna, que, por sua vez, tem proporcionado a sustentabilidade, impedindo a interferência da globalização. Esse é um discurso da resistência, não tem nada a ver com o texto, porque a globalização ela vai estar nesse espaço de uma forma, né, de convivência. O lugar, né? Beleza. Letra D. O lugar no contexto da globalização também pode ser compreendido como conceito de paisagem composto pelas formas geográficas do passado, transformando o espaço geográfico, quanto pelas formas do presente. Vamos ver o que parece de verdade? É a letra E, pessoal. Por que não é a letra D? A globalização também pode ser compreendida, a letra D, como paisagem, é composta pelas formas geográficas do passado, que transformam o espaço geográfico, quanto pelas formas do presente. Globalização não é paisagem, globalização é uma integração que altera a paisagem, que modifica. Eu não posso dizer que a paisagem é um registro, e a globalização não é um registro, a globalização é um movimento. Tá? Letra E. Com a globalização, os lugares passaram a apresentar tanto características próprias daquela localidade, quanto características globais. Tá? E aí, você tem o quê? Uma vez que manifestam referências produzidas historicamente e referências globais transportadas pela mundialização de um mesmo modo de vida. Eu conversei isso já numa aula, né, com alguns alunos aqui, e, por exemplo, o Paraguai tem McDonald's e tem chimichurri, né? Quer dizer, pegou a tradição do chimichurri e botou no fast food. Na Índia existe McDonald's, eu vou usar o McDonald's que é mais fácil. O McDonald's da Índia tem, não é feito com carne bovina, é de frango, é de peixe, é de cordeiro. Tem o Big Mac de cordeiro. Então, é a globalização respeitando a tradição, criando esse cenário. Né? É só no Brasil que tem paçoca. Você vai tomar um sundae de paçoca, uma casquinha de paçoca no McDonald's, enfim, né? Você não vai encontrar isso nos Estados Unidos. Então, mantém esse modelo da economia globalizada, com as particularidades, beleza? E nessa questão do Enem, a vida das pessoas se modifica com a mesma rapidez com que se reproduz a cidade. O lugar da festa, do encontro, quase desaparece. O número de brincadeiras infantis nas ruas diminui, né? As crianças quase não são vistas, os pedaços da cidade são vendidos no mercado como mercadorias. Árvores são destruídas, praças transformadas em concreto. Por outro lado, os habitantes parecem perder a cidade nas suas próprias referências. A imagem de uma grande cidade hoje é tão mutante, muda tanto, que se assemelha a um grande guindaste. Aliás, a presença maciça desses guindastes, das britadeiras, das betoneiras, nos dão o limite do processo da transformação diária a qual está submetida a cidade.
Falei para vocês que o espaço geográfico é a transformação feita pelo homem constante. Se você... Eu faz 3 anos, 4 anos que eu não vou a Minas Gerais, devo ir agora no final do ano, no meio do ano. Cara, eu vou encontrar outra realidade da que eu deixei. Tem mais ou menos um ano que eu não vou a Valinhos, interior de São Paulo. Toda vez que eu vou lá, Valinhos, onde minha mãe mora, eu passei a minha adolescência, eu sempre encontro uma outra cidade daquela que eu deixei. Por quê? Porque a transformação ela é constante. Tem um arquiteto, professor da USP, o professor Celso, ele diz assim, a cidade é a obra inacabada, inconstante do homem. Toda transformação, toda ocorrência, ela não para. Então, bem interessante, bem bonito esse texto, né? A cidade de São Paulo. Então, vamos à questão pelo Enem, tá? A questão diz o seguinte: no contexto das grandes cidades brasileiras, a situação apresentada no texto vem ocorrendo como consequência do quê? Da manutenção dos modos de convívio social. No próprio texto de que crianças não brincam mais na rua. É verdade, né? Então, cara, cadê a manutenção? Né, Eu posso estar errado, gente, me corrija. Mas está diminuindo o pessoal botando cadeira na calçada para conversar, né? Ou a minha vida é tão corrida que eu não vejo mais, nos bairros ainda tem. Mas está diminuindo, eu acho. É porque a cidade vai se transformando, a cidade vai modificando, e essas modificações elas vão, perdão, vão mudando o comportamento humano. Certo? Preservação, letra B, da essência do espaço público. Bruna, então, né, a nova realidade é o perigo, né? É engraçado, né? Você fala um negócio. Eu tenho um filho de 16 anos, né? E eu me lembro quando eu tinha 14 para 15 anos, eu morava em São Paulo, na capital. Minha mãe mandava eu pegar o ônibus, o metrô, para pagar umas contas no centro da cidade, tá? Na Praça da Sé. E eu não deixo meu menino novo sair, atravessar a rua. Gente. Que loucura, né? Como mudou tudo. É o que você falou, Bruno. Isso aí de Campo Grande, você imagina os grandes centros, né? Essa mudança produzida pelos tempos chamados modernos. Então, não dá. E quando você falou assim, ó, as pessoas não põem mais cadeira na rua por causa da violência, é um absurdo, né? É um absurdo. É um absurdo você não ter segurança nesse sentido. Certinho? Tá? Muito bem. Vamos continuar aqui. Então, olha só. A letra B fala preservação da essência do espaço público. Pessoal, isso é um problema seríssimo. Seríssimo. Se você me perguntar qual é o grande problema das favelas, elas não têm espaço público de lazer. Não tem. O lazer faz parte dos direitos humanos. A convivência. Você já percebeu que hoje, para pessoas terem lazer, tem que pagar? Tem que pagar um espaço? Claro, se eu for pensar em Campo Grande, ainda temos parques, temos áreas, mas o lazer, as convivências, elas estão sendo cada vez mais privadas, não é? Cada vez mais limitadas ao poder econômico. Está diminuindo, não é que não tem mais, mas está diminuindo. Eu vou falar assim, uma ideia meio saudosista, cidade de Valinhos, interior de São Paulo, que eu morei, todo o bairro tinha um centro comunitário, com praça de esporte, salão, e aquilo era mantido pelo dinheiro público da prefeitura, as pessoas se encontravam, se interagiam, funcionavam. Havia uma integração. Acabou, né? Os condomínios acabaram criando espaços de convivência privados, e a cidade vai cada vez mais ficando isolada nas conexões. Interessante, tá? Letra C, ampliação das normas do controle ambiental. Na verdade, é uma necessidade, né? Porque a questão ambiental tem sido totalmente ignorada e transformada em segundo plano. Não tem a ver com o nosso texto. Flexibilização das regras de participação política. Enem é comando. Em nenhum momento fala de participação da sociedade. Tá? É uma necessidade acontecer isso, a participação da sociedade
politicamente do movimento, do funcionamento da cidade, é importante. Mas vamos lá, a questão não fala sobre isso, a questão fala das transformações ocorridas ao longo do tempo. Então, é a letra E, né? Porque a letra E são essas transformações. A alteração da organização da paisagem geográfica, motivada pelos valores que vem se construindo, né? Então, é de fato a letra E, porque a temporalidade descrita no texto remete à alteração da paisagem geográfica, ou seja, do espaço percebido pelo sentido. Tranquilo? Tudo bem? E assim a gente tem uma ideia da introdução dos conceitos de geografia, falando dos movimentos da Terra, tá? Até amanhã eu vou mandar esse material para vocês de primeira mão. Muito obrigado pelo carinho e a presença de vocês. Tchau, tchau.